Meus amigos, no final das contas, a Copa apresentou várias surpresas, mais uma final que tinha lá atrás duas das 3 ou 4 seleções favoritas, né? Então, surpresa pero não útil. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Só agradecer a audiência gigantesca durante essa Copa do Mundo, né? O canal bateu todos os recordes aí em novembro, em dezembro, caminha para repetir o feito e fazer de novo números muito bons e só agradecer a parceria da galera que está sempre presente. Seguinte, final da Copa do Mundo definida, um excelente Argentina e França, que não surpreende as casas de aposta nem as previsões lá atrás, antes da Copa do Mundo. Basicamente, todos os programas ou todas as casas de aposta, todas as previsões e prognósticos apontavam para Brasil, França e Argentina entre as favoritas. Não necessariamente nessa ordem, mudava para um, mudava para outro, mas, no geral, era basicamente isso. E, no final das contas, apesar de muita gente grande caindo pelo caminho, de decepções, de surpresas, de zebras, a final será entre 2 campeões mundiais, uma final que não é surpreendente. Nos cruzamentos se imaginava que isso pudesse acontecer, ou Argentina e França, ou Brasil e França. Argentina e França que poderiam ter se enfrentado nas oitavas, né? Se a Argentina não tivesse passado em primeiro, mas a Argentina passou em primeiro lugar, fugiu da França e eles vão fazer a final. Teremos mais um tricampeão do mundo, obrigatoriamente, porque a Argentina tem 2 títulos, a França tem 2 títulos. E aí, eu cheguei a falar lá na TNT, né, que eu tinha a convicção de que a França ia decepcionar na Copa do Mundo por conta de todas as turbulências e todos os problemas pré-Copa, os desfalques e tal. Mas realmente o chaveamento da França era muito convidativo. A França teve no duro, 2 grandes testes na Copa do Mundo. Na real, eu diria 2,5, e eu vou explicar por quê. O principal teste, o jogo contra a Inglaterra, nas quartas de final, e não acho que a França tenha feito um bom jogo, pelo contrário, acho o jogo pior do que a Inglaterra. E o outro teste na semi contra o bom time do Marrocos, e Marrocos deu pressão, né? No segundo tempo, o Marrocos ficou muito próximo do gol. Por que eu falei 2 testes e meio? Porque teve um tempo contra a Dinamarca na primeira fase que foi embaçado. O resto da Copa da França, ela foi muito tranquila. Mas mesmo assim, a França fez uma Copa, para mim, acima das expectativas, dentre todos os problemas que a França apresentava. O Vitor Sérgio, desde o começo do campeonato, falou: ó, é bom ficar de olho, porque os caras podem ter, ó, agora, já que a gente está na merda, vamos dar tudo. E a França está na final de novo. E aí tem um ponto que é os fiscais de torcida, os sommeliers de torcida. Essa final tem vários roteiros, e roteiros interessantíssimos, tá? Tanto para a Argentina quanto para a França. Você escolhe o seu roteiro. Também, se não quiser nem ver o jogo, não torcer para ninguém, beleza. Eu não consigo ver um jogo e não escolher uma história para acompanhar e uma história para ser para torcer. Por exemplo, na Copa de 2006, depois que o Brasil foi eliminado, eu claramente queria ver o Zidane campeão do mundo. Por quê? Porque, porra, era o último ato do cara. O Zidane foi um dos grandes jogadores que eu vi. Eu acompanhei basicamente a carreira inteira do Zidane e tal. E, porra, quando o Zidane, a cada jogo de mata-mata, era o último dele. Depois do jogo do Brasil, ele joga a semifinal, volta a jogar muito, inclusive faz uma grande final. E, pô, o cara ia se despedir do futebol. Eu queria ver o Zidane se despedir do futebol, campeão do mundo, levantando a taça. Isso é muito histórico. Não rolou. A Itália foi campeã do mundo. Eu nem achava a Itália um grande time. Acho que a Itália fez uma Copa nada mais do que ok. E eu me divertia bem mais vendo a França jogar. Mas não aconteceu. Então você vai escolhendo as histórias para seguir. Em 2010, depois que o Brasil foi eliminado, eu escolhi a Espanha como roteiro, porque eu gostava do jeito espanhol de jogar, eu já tinha acompanhado a seleção da Espanha, que já me encantava na Euro de 2008, eu gostava do modelo, apesar da mudança de base do time, né? O Marcos Senna, por exemplo, não foi para a Copa e tinha sido campeão da Euro e tal. Eu curtia muito o estilo do Guardiola, sabia que uma coisa influenciava a outra e tal, e escolhi a Espanha. Nesta final, e quem acompanha aqui sabe, eu, obviamente,
que prefiro ver o Messi campeão do mundo. Eu gostaria de acompanhar essa história, porque eu acompanho o roteiro da carreira do Messi desde o início. E eu gostaria de ver o maior jogador da minha geração, que eu acompanhei, o melhor jogador que eu vi jogar, sendo campeão do mundo. Ah, mas ele é argentino, tem rivalidade, dane-se, assim, eu não estou me importando com isso. Eu não importo o que você acha, eu não importo se você tem rivalidade, se você tem raiva, se você acha que é um absurdo, para mim não interessa. Eu quero ver, ou gostaria de ver, o Messi campeão do mundo. E a França? A França tem grandes histórias para você escolher. Então, vamos pincelar aqui os roteiros de cada lado. E assim, para o Brasil, essa é uma final incômoda realmente, porque você tem um rival sul-americano, ponto, de um lado. Do outro, você tem o europeu, que recentemente é o que mais incomoda e traumatiza a seleção brasileira. Ah, mas e a Alemanha? Beleza, a Alemanha teve o 7-1, mas já ganhou a final de Copa em cima da Alemanha e tal. A França, se você pega um cara aí de 30 e poucos anos, que nasceu, em 1990, esse cara acompanhou a primeira Copa dele com alguma consciência e algum grau de entendimento em 98. Porra, e provavelmente aquela criança de 8 anos ali se doeu muito com a perda de um título de Copa do Mundo, viu o pai chorar, a mãe, os familiares, primo e tal. Chega 2006, perde de novo para a França e tal, e recentemente vê os europeus varrendo os sul-americanos em Copa e sendo campeões seguidamente de 2006 para cá, né? A gente viu 2006, 2010, 2014, 2018 com europeus campeões do mundo. Então o cara pode perfeitamente, como o Scaloni tentou levantar essa bola lá, né, da América do Sul e não sei o que e tal, e não me parece ser uma bola viajante não, porque tem um sentido, né, na história. Quando o Mbappé falou que o futebol sul-americano é muito abaixo e deu aquela exaltada na Europa e tudo, muita gente se doeu aqui. Argentinos, colombianos, brasileiros e tal, a gente se sentiu meio jogado para merda, né? Então seria uma boa resposta para o futebol europeu. Seria legal ver o Messi campeão do mundo. Tem vários personagens, isso toda na minha visão, tá? Tem vários personagens interessantes ali na seleção da Argentina. O Emiliano Martinez, por exemplo, é um cara que em 10 anos jogou menos de 80 jogos, porque ficou encostado no Arsenal e tal, pensou em parar de jogar, em desistir e tudo, até que conseguiu uma brecha, acabou sendo negociado, voltou a jogar, foi convocado, surgiu ali como uma grande figura. A história do Julián Álvares, né, um garoto que com 4 para 5 anos, em 2011, ali com 10 para 11 anos, perdão, bateu foto ali com o Messi e 10, 11 anos depois está ele ao lado do Messi podendo ser campeão do mundo. Então tem histórias interessantes aí. O Messi que tem números muito impactantes nessa Copa do Mundo e na história recente dele de Copa do Mundo, né? A gente está falando de um cara que tem e vai bater na final, muito provavelmente, o recorde de jogos de Copa do Mundo. O Messi tem 25 jogos de Copa, igualou o Lothar Matthaus, que era o recordista. Na final, vai bater 26 e vai se tornar o jogador com o maior número de jogos em Copas. E tem 11 gols, né? Ele está aqui atrás do Klinsmann e do Cox. Se ele fizer mais um, ele iguala o Pelé e entra ali no top 5 de artilheiros da história da Copa do Mundo. Se ele fizer 2, por exemplo, ele iguala o Just Fontaine. Se ele meter um hat-trick na final, que é pouco provável, mas enfim, vai que, né? Ele encosta ali no Gerd Müller e tal. Então tem várias histórias interessantes em relação ao Messi nessa final. Mas vão aparecer os sommeliers de torcida para dizer que é um absurdo você torcer para a Argentina, ou é um absurdo você torcer para a França, é um absurdo não sei o quê, enfim, os cagadores de regra que vão dizer o que você deve ou o que você não deve fazer. Os mesmos cagadores de regra que provavelmente tem um time na NBA, que tem um time se doem com o NFL e se borram todo por jogador de tênis ou por ser mais lá o que em outro esporte e tal. Então, assim, mais do que nunca, as histórias hoje elas são contadas pelos atletas. Muitos torcedores brasileiros depois que o Brasil caiu, ou até antes, estavam acompanhando as trajetórias de Brasil e Portugal, por exemplo, porque torcem especificamente para o Cristiano Ronaldo. Outros com relações familiares gostavam da Alemanha, outros gostam da Espanha, outros gostam de não sei mais o que. Um fez intercâmbio não sei aonde, gosta da Austrália e por aí vai. As relações, o futebol é sobre experiências pessoais, como você consome o jogo e como você vive o jogo. Tem gente que liga mais, tem gente que liga menos para a rivalidade. Por exemplo, alguém que acompanha muito futebol e que está mergulhado,
muito no jogo, esse alguém pode olhar realmente para a relação de rivalidade Brasil e Argentina, que a minha impressão às vezes é de que é muito maior daqui para lá do que de lá para cá, porque talvez nós tenhamos, sem dúvida nenhuma, a Argentina como nossa grande rival. O argentino, ele vai responder talvez o Uruguai, tem gente que vai responder o Chile, tem gente que vai falar da Inglaterra, e obviamente muitos vão falar do Brasil, até pelo incômodo nos clubes, né? O futebol brasileiro domina, o futebol sul-americano tem um tempo, e isso obviamente vai alimentando isso aí. Mas cada um tem as suas escolhas, as suas vivências e a sua experiência. Como eu disse, quem consome mais o jogo, talvez olhe para a parada de rivalidade com mais atenção. O cara que sazonalmente consome Copa do Mundo, ou que só assiste Copa do Mundo, e que não é um fanático por futebol, por exemplo, e não respinga muito nele as histórias dos jogos, especificamente os roteiros de dia a dia, né, as historinhas mais comuns do jogo, esse cara talvez se incomode muito mais recentemente com a França do que com a Argentina. Porque em Copa do Mundo, no século XXI, por exemplo, a gente não tem nenhuma relação nem cruzou com a Argentina e tal, mas em compensação foi eliminado pela França em 2006, repito, o cara que tem aí 30 e poucos anos viu duas eliminações muito traumáticas do Brasil para a França, então foi muito mais incomodado pela França do que necessariamente pela Argentina, então não tem problema nenhum se esse cara olhar para a Argentina e falar, eu prefiro que os caras aqui sejam campeões. E tem um outro detalhe que eu acho que a gente talvez repare pouco assim, né, que é esse cidadão aqui, né? O Kylian Mbappé pode virar bicampeão do mundo antes dos 24 anos, certo? Antes dos 24 anos, o Mbappé pode ser bicampeão do mundo. Lembrando, essa geração da França, ela tem mais 2 ou 3 Copas aí. E não é nenhum absurdo imaginar, com essa estrutura, com essa espinha dorsal montada, que o Mbappé, se ganhar essa Copa e se tornar bicampeão do mundo, ele vai ter aí 2 ou 3 chances para ganhar mais uma, por exemplo. Mais 2 talvez, acho difícil, né? Mas ele é um potencial tricampeão do mundo, concorda? E igualaria o cara que é o único que tem um tricampeonato mundial, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Tirando que eu já gravei vídeo aqui no canal que o Mbappé caminha para ser, muito provavelmente, o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, né? O Mbappé é um cara com números que são estratosféricos, ele tem 9 gols já em Copas e, de novo, com 2 a 3 Copas pela frente. Ou seja, não é nenhum absurdo imaginar que o Mbappé pode se tornar o maior artilheiro da história das Copas, até porque a relação dele com a seleção francesa, ela é bem precoce, né? Em 2016 ele estava na seleção sub-19, em 2017 ele estreou na seleção profissional, em 2018, um ano depois, ele foi campeão do mundo, em 2021 ele foi campeão da Nations League, e em 2022 ele está na sua segunda final consecutiva de Copa do Mundo, lutando para ser melhor jogador da Copa e artilheiro da Copa. Ou seja, o Mbappé, o que eu quero dizer com isso, ele tem um potencial de incomodar, por exemplo, o reinado do Pelé em Copas, muito maior do que qualquer outro jogador que tenha aparecido recentemente, tá? Mais, inclusive, do que o Messi. É óbvio que o Messi ganhando uma Copa, ele vai ganhar também uma cartada para aumentar a discussão de quem acha que ele é o melhor da história, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele vai ganhar um argumento a mais na mesa, né? Que é eu tenho uma Copa do Mundo e todos os outros títulos possíveis e imagináveis. Mas o Mbappé, no recorte específico de Copa do Mundo, ele vai entrar numa sala, caso ele ganhe, muito próxima de incomodar mesmo, né? Porque com 23 anos o cara vai ser bicampeão do mundo, não tem nenhuma garantia de que ele não possa ganhar mais uma Copa, enfim. O Messi, com detalhe, né? O Messi, junto com o Mbappé, acho que o prêmio de melhor da Copa está claramente entre os dois, e provavelmente quem for campeão vai levar, a não ser que o Messi tenha uma grande atuação na final, perca a final e mesmo assim seja eleito o melhor da Copa, como aconteceu em 14. Mas imaginando aqui que o Messi seja o melhor da Copa, ele vai ser o único da história a ser eleito o melhor de uma Copa do Mundo 2 vezes, né? 2014 e 2022. E o Mbappé tá aí na briga. O Mbappé, que foi o craque jovem da Copa passada, pode ser o melhor jogador desta Copa. Então, assim, é muito grande o que constrói a França, tá? E, de novo, teremos um novo tricampeão do mundo. Sendo a França, eu acho que a França tem muito mais potencial de incomodar o Brasil nos próximos 20 anos do que, por exemplo, a Argentina.
A Argentina, provavelmente pós-Messi, vai viver um luto e um momento de reconstrução difícil, porque não é toda hora que aparece um cara desse. A geração ela nem se compara ao potencial de qualidade que tem a França. E a França segue com os seus jogadores na faixa aí dos 24, 25, 26 anos, podendo jogar aí mais 2 ou 3 Copas, a base como um todo, né? Você tem, repito, Dembélé, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga, Theo Hernandes, Upamecano, todos esses caras aí com potencial. O Nkunku, que ficou fora dessa Copa por lesão, mas fatalmente joga a outra. E agora, com 48 seleções, é pouco provável que a gente veja as grandes grifes, as grandes seleções fora da Copa, né? Então, provavelmente a França vai disputar todas essas próximas Copas aí, com uma geração tendo potencial para ganhar mais Copas do Mundo. Você imagina, por exemplo, a França ganhando aí um bicampeonato, que não acontece desde 62, várias historinhas legais na França também, né? Fora as questões individuais do Mbappé, o Lloris pode se tornar o primeiro capitão a erguer 2 Copas do Mundo, isso nunca aconteceu. O Deschamps pode se tornar o segundo técnico apenas a ser bicampeão do mundo. Isso aconteceu só lá atrás, em 34 e 38, com a Itália. Mas na era moderna do jogo, isso não ocorreu e o Deschamps pode entrar aí. Os números individuais do Mbappé. Então, assim, a França tem muita carga para escrever papéis na história do futebol, né? Então, na hora de escolher também para onde você vai torcer, você precisa pesar tudo isso, né? Olhando com o umbigo de Brasil, por exemplo, eu acho que a França tem mais potencial para incomodar o Brasil do que a Argentina, por exemplo. Mas aí tem a questão da rivalidade. Ah, você é zoado, você é isso, você é aquilo. Não dá para torcer para a Argentina, mesmo por causa do Messi, não sei o quê. Beleza, tem muitos pontos para um e para outro. Só não dá para deixar a galera ficar cagando regra aí na sua cabeça, dizendo o que você deve ou o que você não deve torcer, porque realmente não tem como, né? De novo, futebol é sobre experiências, futebol é sobre aquilo que você aprecia, da sua história, da sua vivência. Então, torça para quem você quiser. A final da Copa ela vai ser maravilhosa, porque de fato tem 2 grifes gigantescas, tem 2 histórias muito especiais aí para serem contadas, independente de quem ganha ou não. Acho que a Copa do Catar ela começou em marcha lenta, mas depois ela engrenou. O mata-mata foi muito legal, né? O mata-mata foi muito bom. E de novo tem a disputa para artilharia, né? Eles vão se resolver na final, basicamente aí Messi e Mbappé, cada um com 5 gols. Né? Quem se destacar aí na final fica muito perto de levar o seu time para o título e de ganhar o prêmio de melhor da Copa e ainda de quebra levando a artilharia. Lembra, o último ou o único que na história conseguiu ser artilheiro, campeão e melhor jogador foi o Garrincha, 62, né? De lá para cá ninguém conseguiu isso. O Maradona, por exemplo, em 86 não foi artilheiro. O Ronaldo em 2002 loucamente não foi eleito o melhor jogador. E tem outras histórias também mirabolantes aí. Então tem muitos personagens na final, um roteiro riquíssimo dessa final de Copa do Mundo. O negócio é desfrutar, torcer para quem você quiser e que respeitem a sua torcida, né? O mais importante é isso. Se a galera vier reclamar, esculhambar aí, manda merda e tamo junto. Beleza? É nóis e um abraço.